Então vamos lá, minha gente. Falando sobre a situação de Dorival Júnior, ontem eu fiz uma ligação com uma pessoa do Corinthians e perguntei sobre a situação de Dorival Júnior porque eu tinha uma informação que era a seguinte. A informação que eu tinha é que o Corinthians avaliava alguns nomes como o do Vojvoda e do Tite de forma interessante. Inclusive, o Corinthians já teria até, de alguma forma, sondado o Tite. Essa é a informação que eu recebi. E aí eu falando com essa fonte, a gente sempre faz o duplo cheque quando a gente vai tratar sobre algumas informações. Falando com uma fonte, ela falou, cara, Pedro, não houve nenhum contato com ninguém. A gente não pensa em demitir o Dorival agora, porque há um entendimento. Primeiro que o elenco é muito curto, tá? Primeiro que o elenco é muito curto. Segundo que toda a situação que vive o Corinthians financeira. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do jornalista esportivo Pedro Ramiro, trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos iniciar o vídeo falando aí da situação do Timão, que é muito preocupante aí na tabela do Campeonato Brasileiro. Com a vitória do Grêmio sobre o Atlético Mineiro, o Corinthians acabou caindo uma posição na tabela no final de semana pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora o Corinthians está aí a 3 pontinhos do Z4 e com jogos a mais que seus concorrentes direto. Próximo jogo do Corinthians é domingo contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, embalado porque aplicou um 6-0 no Santos, domingo no Morumbi. Com essa pontuação, o técnico Dorival Júnior está muito pressionado, muito de verdade. Em todas as entrevistas, Dorival Júnior pede jogadores, até porque ele veio ao Timão com essa proposta de se reforçar, né? Mas agora, como contratar se o Corinthians acabou sofrendo um transfer ban referente aí à compra do zagueiro Félix Torres junto ao Santos Laguna do México, onde o Corinthians vai arrumar também 34 milhões de reais para quitar essa dívida. O Corinthians não tem dinheiro. O Corinthians não tem condições nenhuma de quitar essa dívida. E tem um problema a mais. A janela se fecha daqui praticamente a 10, 12 dias, porque o último dia de contratar é 2 de setembro. Então o Corinthians vive um dilema, uma complicação, né? Precisa reforçar, não tem dinheiro, tem muitas contas para pagar, é complicado. E aí, fiel, o que vocês acham? O Dorival Júnior vai cair, não vai? Qual é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu like e seu comentário. Gente, vamos mudar de assunto? Vamos falar da candidatura aí do Leonardo Pantaleão, ex-diretor jurídico de Augusto Melo e atual superintendente jurídico de Osmar Stable, presidente interino. Ele vai lançar a candidatura para vice-presidente do Conselho Deliberativo, que automaticamente daria aí a ele o cargo de presidente da Comissão de Ética do Corinthians. Talvez o cargo mais visado do clube nesse momento. Por enquanto, o nome de Leonardo Pantaleão já foi aí confirmado. Surgiu também outros nomes, por exemplo, de Jorge Calil, foi um nome que surgiu, mas ele não quer, foi só uma sondagem. O Corinthians precisa de pessoas sérias para ser passado a limpo, né? Para tirar a sujeira debaixo do tapete, né? O Corinthians tem uma série de problemas. Por exemplo, cartão corporativo. Um problema, assim, que foi um escândalo quando surgiu aí os gastos do cartão corporativo, com gastos pessoais pelos ex-presidentes do Corinthians, Andrés Sanches, e também do William Monteiro Alves. Tem o cambismo,
desvio de ingressos. O Corinthians sumiu 8 mil ingressos, né? Tem tanta sujeira no Corinthians, quando você fala de uma coisa, é apenas uma ponta do iceberg. Tem muito mais coisa. Então, Corinthians precisa passar limpo, ressurgir, renascer, né, com pessoas competentes, sérias, honestas, para colocar o nosso clube onde nunca deveria ter saído, que é todo ano conquistar título de grande expressão, como título nacional ou título internacional. E aí, pessoal, o que vocês acham? O nome do diretor executivo, Leonardo Pantaleão, é um bom nome? Qual que é a opinião de vocês? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, também deixa o seu like. Gente, vamos mudar de assunto novamente. Vamos falar de Memphis Depay um pouquinho. Corinthians negocia com o jogador, né? Porque o Timão tem que pagar uma dívida milionária para o holandês. Corinthians tem até amanhã, dia 20 de agosto, para pagar 11 milhões de reais em premiações para Memphis. Aquelas metas que ele bate, né? Gols, assistências, participação em gols, né? Uma série de coisas. O Corinthians faturou aí 14 milhões com a venda do Caê Furquim, mas o Timão quer dar prioridade para resolver outros problemas. Por exemplo, o Corinthians está tentando negociar com o Santos Laguna do México para quitar aí uma parcela da dívida e o Santos tirar aí esse transfer ban aplicado pela FIFA. Então o Corinthians não pode pegar dinheiro e pagar o Memphis. Quer sanar esse problema com o Santos Laguna, porque o Corinthians tem de 10 a 12 dias para contratar. E praticamente nessa janela o Corinthians contratou ninguém. Apenas um jogador. Ano passado, no início do ano, o Corinthians contratou, quando abriu a janela, um jogador, que foi o Fabrício Angelelli, e agora contratou o Vitinho, né? E no mês de setembro, o Corinthians tem mais 1 milhão de euros para pagar para o Memphis, ou seja, em torno aí de quase um pouquinho mais de 6 milhões de reais referente às luvas do jogador. Quando ele foi contratado, né? Quando ele foi contratado, o Corinthians pede prazo para quitar, né, esses valores com o Memphis, está tentando negociar com o Memphis para ganhar um pouco mais de tempo, né? Infelizmente o Corinthians fez um contrato, né, muito ruim para o clube, né? Acabou deixando o clube muito onerado, e a culpa desse contrato é do presidente Augusto Melo, que hoje foi aí impeachmentado, né? E também do diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado. Ambos fizeram a contratação do jogador. E aí, pessoal, o que vocês acham desse contrato do Memphis? É um contrato assim, arcaico, um contrato onde o Memphis pediu todas as mordomias e o Corinthians aceitou. Qual que é a opinião de vocês a respeito desses assuntos? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like. Gente, vou mudar de assunto para fechar o vídeo. Vamos falar um pouquinho da preparação do técnico Dorival Júnior, né? Preparando o time essa semana, uma semana livre, para enfrentar o Vasco da Gama no domingo, no Rio de Janeiro. Corinthians terá a volta de Romero, Angileri, Kaká, né? Que cumpriram suspensão na última partida e ficar na última partida, né? Agora todos eles ficam à disposição do técnico Dorival Júnior. Porém, o Corinthians vai continuar sem Memphis Depay, Carrillo e Yuri Alberto por um bom período. Maicon também deve ficar à disposição, né? Timão venceu uma partida nas últimas 11 rodadas e não vence as 6 rodadas. Dorival Júnior deve dar mais oportunidade aos garotos Kaique e Guinegão. Qual que é a opinião de vocês? Use espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like, deixa sua inscrição no vídeo também para fortalecer o nosso trabalho. Gente, vamos fechar agora só um adendozinho sobre Fabinho Soldado. Fabinho Soldado não caiu ainda porque a próxima eleição será dia 25 para presidente do Corinthians, dia 25 de agosto, na próxima segunda-feira, né? Mas muita gente lá está insatisfeito com o Fabinho Soldado por muita coisa que aconteceu. Então houve já um desgaste muito grande entre Fabinho e a diretoria, o caso do Memphis, que reclamou publicamente quando faltou o treino, né? O Caê Furquim, que foi embora,
concentrações no Corinthians, que o Fabinho é tão a favor, mas o Osmar Stabile quer que o Corinthians concentre em todos os jogos. Então, assim, há muita insatisfação com o Fabinho, e acredito eu, pode ganhar o Antônio Roque Cittadino, pode dar continuidade aí o presidente Osmar Stabile. Acho que Fabinho Soldado não ficará mais no Corinthians, porque a pressão para ele sair é enorme. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse resumão do Corinthians? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like, deixa a inscrição no canal para a gente continuar crescendo juntos. E não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.